O solo, a água e o ar, e até os nossos corpos produzem diferentes formas de radiação. Então, de alguma forma, todas as pessoas estão expostas a esse tipo de energia diariamente, como informa a Organização Mundial da Saúde. O que é radiação? A radiação ela é qualquer forma de propagação de energia, seja ela luz e calor. Inclusive, toda forma de vida ou matéria emite radiação. Nós estamos familiarizados com certas radiações. Calor é uma forma de radiação, é uma energia que sentimos. A luz é uma energia que vemos. Também estamos familiarizados com energias que não podemos nem ver e nem sentir de imediato, como o raio-x. O raio-x é muito utilizado ali nos momentos que você vai fazer radiografia ou enfim. E também nós temos a radiação ionizante. Ela é o tipo de radiação que está além do espectro visível, acima do ultravioleta, ou seja, não podemos ver. E ela tem a capacidade de mudar as cargas elétricas dos átomos, de tal forma que ele vai fazer uma confusão ali no sistema. É como se você tirasse um elétron de um H2O. Ele não vai ser mais o mesmo elemento. Um bom exemplo de poluição radioativa são as bombas nucleares, tendo como principal componente combustível o urânio. Alguns gases e elementos tóxicos presentes também nas bombas nucleares são o estrôncio, o iodo, o cobalto, o césio e o plutônio. A radioatividade é a emissão espontânea de radiação por determinados elementos químicos. Ela foi descoberta em 1896 pelo físico francês Henri Becquerel. Ele acabou esquecendo uma amostra de urânio sobre um filme fotográfico virgem e, no dia seguinte, observou um fato inusitado. O filme foi marcado por raios emitidos pelo urânio. Na literatura médica, o câncer é um dos problemas mais associados à radiação. Isso porque a radioatividade pode alterar o relógio biológico das células, fazendo com que cresçam desordenadamente, formando tumores. Os tumores induzidos pela radiação não aparecem antes de 10 anos a contar das doses recebidas. Em caso de leucemia, o intervalo cai para 2 anos. Esse período entre a exposição e o aparecimento do câncer é chamado de período latente. São vários os fatores que determinam os possíveis efeitos à saúde da exposição à radioatividade. Entre eles, o tipo de radiação, a alfa, beta, gama e raio-x, a quantidade de radiação depositada no corpo, a capacidade daquela radiação de danificar o tecido humano e quais órgãos são afetados. A exposição a baixos níveis de radiação encontrados no ambiente causa um pouco efeito à saúde humana, mas contribui pouco para o risco geral de câncer. A radiação ionizante é medida por combustíveis das usinas nucleares como urânio e plutônio, na qual possui a propriedade de alterar a carga elétrica dos elementos das células humanas. A radiação ionizante remove elétrons dos átomos, criando íons que enfraquecem as ligações das células. A radiação pode danificar o DNA, de forma direta ou indireta. A quebra da fita dupla do DNA, ou a quebra em pedaços ou não, pode ser consertadas, resultando em mutações que podem levar ao câncer. Esse dano ao DNA se dá por meio de 2 mecanismos, ou direto, em que a partícula ionizante impacta fisicamente a molécula, e outro indireto, em que a espécie química produzida pela radiólise da água, que é a quebra das ligações de hidrogênio entre moléculas de H2O, atacam os átomos nucleicos. Quando uma pessoa é exposta a altos níveis de radiação, os tecidos e órgãos do corpo delas podem ser danificados. Quanto maior a dose de radiação recebida, maior o risco para o corpo e mais efeitos relacionados à síndrome aguda da radiação podem ocorrer. Dentre elas são a náusea e vômitos, erupções cutâneas e queimaduras, queda de cabelo e até, infelizmente, morte. Os benefícios da energia radioativa são a conservação de alimentos e a eliminação de insetos e de bactérias, além de serem utilizados no desenvolvimento de indústrias e pesquisas na área. As radiações naturais são as existentes no meio em que vivemos, provém da Terra e do espaço exterior. Na Terra, há minerais que emitem radiações e no espaço exterior nos chegam as radiações provenientes do Sol e das estrelas.
Entre as substâncias emissoras de radiações estão o urânio, o tório e o rádio. As radiações naturais provêm de radiações cósmicas, elementos chamados radioativos, elementos que formam o corpo humano, principalmente o potássio e o carbono. Os profissionais envolvidos utilizam diversas estratégias para minimizar a exposição à radiação. Tempo: a dose recebida é proporcional ao tempo de exposição e à velocidade da dose. Distância: a intensidade da radiação decresce com o quadrado da distância. Blindagem: a espessura da blindagem também irá depender de alguns requisitos, como tipo da reação, da atividade da fonte, da velocidade de dose aceitável após a blindagem. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda a remoção do material radioativo da seguinte forma: retirar roupas que tenham tido contato externo com radiação. Esta ação pode descontaminar a pessoa de até 90% do material radioativo. Consumir água engarrafada, evitando assim o contato com a água de torneira, se essa estiver contaminada. Lavar o rosto com sabão e água morna, sem esfregar ou arranhar a pele. Usar o shampoo para limpar o cabelo sem aplicar condicionador. O condicionador faz com que o material radioativo fique aderido aos fios. Vestir-se com roupas limpas que não tiveram contato com a radiação. Tá vendo esses rastros, essas linhas brancas? Elas são partículas que estão passando por ali. Isso aí é radiação mesmo. A gente tem um detector de radiação que a gente acabou de fazer. Se isso não valer um joinha, eu não sei o que vale. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse pedacinho de tório lá de dentro, ou melhor, esse pedacinho de tungstênio que tem um pouquinho de tório, e a gente vai ver o que acontece. E aí, você acha que a gente vai ver alguma coisa?